Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a definição de subespaço vetorial. O que é um subespaço vetorial? E por que é que a gente usa subespaço? Para que é que a gente estuda subespaço vetorial? E como é que a gente mostra na prática se é ou se não é? Então, se você quer saber como é que a gente faz isso, é só ficar comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, olha só, pessoal. Por que, que a gente estuda subespaço e para quê? A gente já tem um espaço vetorial lá, que é o... Primeiro eu nem falei, né? Subespaço vetorial. Bem, a gente estudou nas aulas passadas sobre espaço vetorial. E o que seria um subespaço vetorial, tá certo? Eu vou colocar aqui na telinha aqui só para ajudar a gente aqui, olha só. Então, um subespaço vetorial, certo? Como vocês estão vendo, é um subconjunto não vazio de um espaço vetorial. Beleza, professor, e para que é que eu vou pegar um subespaço, né? Um subconjunto não vazio de um espaço vetorial? Porque, veja bem, às vezes a gente está procurando alguma propriedade e você há de concordar comigo que quando a gente restringe, né, o lugar que a gente está procurando certa coisa, a probabilidade da gente ter uma riqueza maior de detalhes, ela é maior, concordam comigo? Então, de certa forma, quando a gente passa a estudar em subespaço, a intenção mais ou menos é essa, né? É a gente ganhar um pouquinho em riqueza de detalhes quando a gente faz essa restrição, tá certo? Mas, de fato, o que é um subespaço vetorial? O que é que tem esse subconjunto não vazio? Então, como vocês podem ver aí, S vai ser um subespaço vetorial de V se a gente pegar o seguinte. Lembra, V para ser um espaço vetorial, a gente pega o quê? Uma soma e um produto por escalar lá, não é isso? Pronto, aí a gente vai pegar essa soma e produto por escalar e jogar lá no S. Essas mesmas operações. Se o S, com essas operações, for um espaço vetorial, então ele é chamado de subespaço vetorial de V. Beleza? Pronto, isso é um subespaço vetorial. Assim, professor, aí a gente vai ter que mostrar aquelas 8 propriedades de novo, 4 para soma e 4 para multiplicação. Aí eu tenho uma boa notícia para você. Assim também como eu peço, né, que se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixe o like aí e vai ajudar bastante aqui o nosso canal. E se inscreve aí também, caso ainda não seja inscrito, para acompanhar aqui os nossos vídeos, né? A gente bota de tudo um pouco aqui, sempre para ajudar vocês aí, tá bom? Ah, outra coisa bastante, uma coisa bem importante. Professor, eu estou aprendendo aqui e tal, mas e como é que eu pratico? No meu site vai ter lá também algumas questões para você praticar, tá certo? Vou deixar o link na descrição do vídeo que você vai ser direcionado lá diretamente para a página lá do meu site, tá bom? Professor, fiquei com dúvida, e agora nos exercícios? Também não tem problema. O que é que você vai fazer? Ou entre em contato comigo pelo Instagram, ou entre em contato comigo pelo WhatsApp, né? E aí, o mais rapidamente possível, estarei aí tirando sua dúvida, beleza? Agora, voltando aqui, né? Então, poxa, então tem um jeito mais fácil, professor, da gente mostrar que é um subespaço? Aí tem sim, olha só. Tem esse teorema que nos ajuda bastante. Olha só o que é que ele fala. S será um subespaço vetorial de V se U mais V pertence a S, sempre que U mais V está em S, e alfa U pertence a S para todo alfa real e U em S. Ou seja, essas duas condições aí está dizendo o seguinte, que a operação de soma em S é fechada e a operação de multiplicação escalar em S também é fechada. Como assim, professor? Quer dizer o seguinte, pega dois carinha quaisquer lá em S e soma. A soma, esse resultado, caiu em S? Caiu. Beleza, então é fechado. É isso que está dizendo aquela segunda a condição lá de U mais V. A terceira condição lá, né, do multiplicador por escalar, também está dizendo o seguinte, ó, pegue qualquer número real e multiplique por qualquer vetor também aí do S. Se isso continuar caindo dentro do S, então beleza, atendeu essa última condição. Então, se você tiver essas duas condições aí, a gente tem um espaço, um subespaço vetorial. Professor, mas se eu mostrar só isso aí implica naquelas 8 condiçõezinhas,
Exatamente. Essa seria a demonstração do teorema, tá certo? Que a gente não vai fazer aqui no vídeo, mas eu também não coloquei nas notas, na nota dessa aula, não coloquei. Mas você pode pegar qualquer livro que você vai encontrar essa prova e também não é simples, você pode fazer como exercício também, tá certo? Olha só. Professor, e aí, como é que a gente faz para mostrar na prática isso aí? Aí eu tenho algumas observações para fazer para vocês. Observe o seguinte, que como a gente tem que isso aí implica em todas as outras propriedades, então, obrigatoriamente, pessoal, para que a gente tenha um subespaço vetorial, a gente tem que o vetor nulo, eu vou até colocar com uma setinha, né? Porque a gente está acostumado lá no vetorial colocar uma setinha. Aqui a gente tira a setinha porque às vezes a gente está tratando com uma função, tudo, é por isso, mas a gente sabe que tudo é vetor, né? Porque é espaço vetorial. Mas enfim, vou colocar aqui só para me referir ao elemento neutro, né? Ou vetor nulo, na verdade, né? Seria o elemento neutro da soma. Esse cara aqui, ó, ele sempre está em S. Então essa dica ela é importantíssima. Sempre que você for mostrar que S é um subespaço vetorial, comece sempre verificando se o vetor nulo está lá. Até porque, eu não coloquei aqui no teorema, mas S tem que ser um subconjunto não vazio. Beleza? Então, primeira coisa que a gente vai verificar é se o vetor nulo está em S. Deu certo? Está lá? Beleza. Eu mostro esses outros dois passos. Mostro a soma e mostro a multiplicação por escalar. Combinado assim? Beleza. Outra coisa que eu queria observar para vocês são os subespaços triviais. Subespaços triviais. Ô, professor Adriano, e quais são, hein? Os subespaços triviais é simplesmente se a gente pegar S1 formado só pelo vetor nulo e se a gente pegar o próprio espaço. Tá certo? Então, o vetor nulo e o próprio espaço são subespaços vetoriais triviais do espaço vetorial V, tá bom? E os outros são o quê? Aí todos os outros são chamados de subespaços próprios. Então qualquer outro subespaço, fora esses dois aqui, são chamados de subespaços próprios, né? Alguns autores eles trazem a seguinte notação para subespaço. É você colocar como se fosse um menor igual com relação ao espaço vetorial, né? Essa é a notação. E quando é próprio, coloca um tracinho assim, tá bom? Então, estou trazendo aqui porque o seu professor, né, pode usar esse tipo de notação e aí você vai estar ligadinho, né? Não vai estar boiando, como diz por aí o ditado, né? Então, olha só. Mas, professor, eu quero ver exemplos, eu quero ver exemplos. Como é que a gente mostra na prática que a gente tem um subespaço ou não tem um subespaço vetorial? Então, vamos aqui mostrar um primeiro exemplo. Olha só, eu vou considerar V para ser o R2. Planozinho, o R2, tá certo? E quais são as operações que eu vou considerar lá? A soma e produto por escalar usuais, aquele que a gente aprendeu lá no cálculo vetorial, tá certo? Vou até colocar aqui só para lembrar. Então, se eu tenho um vetor U de coordenadas U1, U2 e um vetor V de coordenadas V1, V2, a gente tem ó, que U mais V é igual. Aí você soma, né? Primeira coordenada com primeira coordenada, segunda coordenada com terceira coordenada. Pronto, essa é a soma que a gente aprendeu lá do R2. E a multiplicação por escalar, alfa vezes U, o alfa multiplica cada entrada, né? Então fica alfa U1, alfa U2. Beleza? E quem é S, professor? A S, pessoal, a gente vai considerar esse conjunto aqui. Ó. Vão ser o X e Y pertencente ao R2, tal que Y é igual a 2x. Tá? Esse vai ser o subconjunto que a gente vai considerar. E aí tem um detalhe, às vezes, né, vão ter situações, a gente vai ver isso mais na frente, que a gente olhar essa coisa escrita de uma forma diferente, às vezes nos ajuda. Então, olha só, como é que eu posso olhar esse conjunto de outra forma? Eu posso olhar ele simplesmente assim, ó, ele é o conjunto, porque o que é que a condição do conjunto está dizendo para a gente? Que a coordenada y é 2 vezes o x. Então, eu vou escrever isso, olha só. X, no lugar do y, ó, 2x.
E nesse caso, a gente tem que o x varia nos reais. Pronto, estou descrevendo o mesmo conjunto, só que escrevendo de uma forma diferente. Né? Como eu costumo dizer nas aulas, né? É igual, só que diferente. Né? Então, vamos lá. Diferente na escrita, né? Mas descreve o mesmo conjunto, que de fato seria uma reta, né? Uma reta que passa pela origem aqui no R2. Então, como é que a gente mostra, professor Adriano, que isso aqui é um subespaço vetorial? Aí lembra o que eu falei para vocês. A primeira coisa que vocês vão verificar é se o vetor nulo está lá. Então, a primeira coisa é isso. Se o vetor nulo está lá. Quem é o vetor nulo do R2? É o 0, 0. O 0, 0, ele atende essa condição aqui. Ou seja, se eu colocar x igual a 0 aqui, o y também dá 0. Dá, não dá? Então, pronto. Então, esse cara aqui pertence a S. Ah, professor, eu tenho que mostrar fazendo a conta ou eu posso fazer igual você fez aí? Ó, nesse caso aqui, a gente consegue ver simplesmente que, de fato, o 00 atende a isso. Né? Então, se for uma coisa que, de fato, é meio que óbvio, você não precisa justificar. Mas, se você quiser ainda, você coloca, né? Aqui é x, aqui é y, atende a condição y, ou se você quiser, né? Coloca assim, 0 é igual a 2 vezes 0, né? Que seria a condição. Aí tá totalmente justificado que o 00 está em S, beleza? Pronto. Então já é não vazio e a origem está lá dentro. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Bem, agora a gente vai pegar dois vetores quaisquer lá. Aí para facilitar, gente, ó, eu vou usar essa forma aqui. Então um vetor que está aqui, o vetor U e V, que pertence a S, eu posso escrever assim, ó, U para ser U1, e a segunda coordenada é 2 vezes a primeira, né? Então vai ficar 2 vezes 1. Beleza? Estou usando a condição, ó, que ele está aqui. Aí eu olho para cá, eu olho para cá. Tanto faz. E o V, a mesma coisa. Então o V vai ser ó, V1, 2, V1. Show? Pronto. O que é que eu tenho que verificar agora? Que quando eu somar, essa condição vai continuar sendo atendida. Aí olha só. Então eu vou pegar aqui ó, U mais V. Como é que eu somo? Usando a soma aqui, usual. Soma primeira coordenada com primeira coordenada, segunda coordenada com segunda coordenada. Então vai ficar ó, U1 mais V1. Então vai ficar U1 mais V1. E na segunda coordenada, 2U1 mais 2V1. 2U1 mais 2V1. Show? Pronto. Aí olha só, quando eu estou aqui dentro da coordenada, isso aqui são números reais. É a soma e um produto aqui de números reais. O que é que eu posso fazer? Colocar esse 2 em evidência aqui dentro. Então, quando eu colocar o 2 em evidência, isso aqui vai ficar ó, U1 mais V1, duas vezes U1 mais V1. Olha só que bacana. O que é que apareceu aqui? Ó? A primeira coordenada é U1 mais V1. E na segunda coordenada apareceu duas vezes U1 mais V1. Ou seja, apareceu na segunda coordenada duas vezes a primeira, que é justamente a condição ó, do vetor estar aqui em S. Então, isso implica que esse vetor aqui pertence a S. Tá bom? Então, mostramos que a soma é fechada. Né? Aí você pode até escrever, logo a soma é fechada. Mas colocando só isso aqui pertence a S já é suficiente. Aí vamos para a terceira condição. Qual é a terceira condição, professor? Terceira condição. Agora eu pego um produto por escalar. Né? Eu vou pegar um número qualquer. Então eu vou pegar um alfa qualquer, um número real. E vou olhar alfa vezes U. Pronto. U é esse vetor mesmo aqui que eu já escrevi aqui, tá? Por conta da falta de espaço, não vou escrever novamente. Mas o ideal é que quando você for fazer seu exercício, sempre que você for fazer uma nova condição, diga quem é que você está considerando, tá bom? Sempre pegue novamente para ficar bem claro e não ter dúvida com de itens anteriores. Ou seja, faça meio que os itens de forma independente, beleza? Aí olha só, então como é que eu vou fazer aqui a multiplicação? Aí eu vou olhar, o vetor é esse. Então vai ficar alfa vezes o 1, alfa vezes 2, o 1. De novo, ó, o que eu estou aqui são números reais.
Então, é um produto de números reais, é comutativo, é associativo. Aí eu olho assim, ó. Então, aqui é alfa, o 1, porque lembra, eu quero fazer aparecer duas vezes alfa, o 1. Então, isso aqui eu posso olhar assim, ó, duas vezes alfa, o 1. Né, ó, duas vezes a primeira coordenada. Então, como isso aqui aconteceu, isso aqui também pertence a S. Pronto. Como essas três condições foram atendidas, aí você coloca. Lembra, conclua o seu raciocínio. Né? Se você provou aqui, você conclui. Como essas três propriedades foram atendidas, concluímos que S é um subespaço vetorial de V. Tá certo? Então, a conclusão, esses três pontinhos aqui quer dizer isso também, é que S é um subespaço vetorial próprio de V, que no caso é o R2. Beleza? Tranquilo? Compreendido? De novo, não fique com dúvida não. Qualquer dúvida manda aí, nem que seja sinal de fumaça, mas manda aí para a gente poder tirar essa dúvida. Beleza? Pronto, então, professor, é simples. É simples mesmo, tá bom? Agora, olha só. Um detalhe geométrico que eu queria chamar para vocês é justamente isso. Isso aqui é uma reta que está passando pela origem, tá? É um subespaço vetorial. Agora, olha só. Nesse cantinho aqui, eu vou fazer o outro exemplo. Eu vou continuar considerando V para ser o R2, tá? Então, V para ser o R2, do mesmo jeito. Só que agora eu vou considerar S para ser o seguinte. Vão ser os pontos que são x e y, tá? Pertencente ao R2, tal que y é igual a 4 menos 2x. Tá? Considera esse conjunto aqui. De novo, para ter a percepção geométrica também. Se a gente for olhar geometricamente, isso aqui é uma reta, mas essa reta não passa na origem. Se você quiser ver lá os desenhos, tem lá nas notas de aula, tá bom? Então acessa lá também, você vai ver, eu tracei lá o desenho dessa reta aqui, né, para vocês verem direitinho. Aqui eu estou dando a ideia geral. Uso o PDF, né, que lá também eu complemento para ajudar mais ainda vocês. Olha só, então vamos mostrar nesse caso, ó, isso aqui não vai ser um subespaço vetorial. Aí lembra que por onde foi que eu disse que a gente tem que começar? A gente tem que começar verificando se o vetor nulo está lá. Mas olha só, se eu pegar x igual a zero, né, que o vetor nulo é 0, 0. Mas se eu pegar x igual a zero, vamos substituir ali? Então a gente tem que y, ó, eu estou substituindo aqui, ó, y é igual a 4. E é diferente de 0. E agora? E se eu pegar aqui, ó, y igual a 0, o que é que acontece? Eu vou ficar com 0 igual a 4 menos 2x. Passa esse 2x para o primeiro membro, ele vem positivo. 2x igual a 4. Passa o x dividindo, 4 dividido por 2 é 2. Então, x igual a 4 dividido por 2, que é 2. Ou seja, qual é o ponto que está aqui? Esse primeiro está me dizendo que é o ponto 0, 4. Esse aqui que pertence a S. E aqui está me dizendo que é o ponto 2, 0. É quem pertence a S. Tá? Pronto. Ou seja, a origem não está aí não. A origem não está, ó. E agora? E agora, beleza. Rapaz, o professor colocar uma questão dessa aqui, tu dá um presente pro professor, porque ele está de bom humor. Veja, você só verifica que a origem... Ops, faltou o não pertence, professor Adriano. Você só verifica que o vetor nulo não está no subespaço. Pronto, já acabou-se. Como o vetor nulo não está em S, não é um subespaço vetorial. Tá? Então esses são os exercícios que são mais simples da gente fazer, porque escreve bem pouquinho. É só verificar que de fato o vetor nulo não está lá. Tá bom? Então, lembrando, né? Um subespaço vetorial é quando a gente tem a soma e o produto por escalar fechados. O que é ser fechado, professor? Pegando dois vetorzinhos lá, soma, tem que continuar estando lá dentro do subconjunto. Pegou qualquer número real, multiplicou por um vetor, também tem que morar lá dentro. Mas por onde é que eu começo? Por onde é que eu começo? É verificando se o vetor nulo está lá.
Porque quando não é um subespaço, na maioria das vezes acontece do vetor nulo não estar. Claro que pode furar uma das outras condições. O vetor nulo está lá e tá certo? Vou deixar alguns exercícios para vocês. Qualquer dúvida, manda aí que a gente tira, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.